Acabei de ler há relativamente pouco tempo O Príncipezinho. Eu já não me lembrava que o Príncipezinho era alguém que se ria muito e que queria uma ovelha. Também não me lembrava que ele vinha do asteroide P612 e que nesse asteroide havia 3 vulcões, apesar de um deles estar inativo, e também havia uma rosa. O Príncipezinho passava muitos dos seus dias a limpar os vulcões, a arrancar ervas daninhas que podiam criar problemas, mas, no entanto, aquilo que lhe causava mais transtorno e mais dificuldades era tratar da Rosa. Isto porque ela era muito vaidosa e muito orgulhosa. E como o príncipe julgava pelas suas palavras e não pelas suas ações, ele estava muito triste. Ele não conseguia reconhecer que ela perfumava e iluminava o seu pequeno asteroide. E por causa disso ele decidiu abandoná-lo. Apanhou uma migração de pássaros e fugiu. Bem, o livro começa um pouco antes disto, mas é aqui que começa de certa forma a aventura, espelhando um pouco a vida real. É no fim de um amor, não quero dizer incorrespondido, mas incompreendido. E esta frase de despedida, de parte da Flor, acho que explicita bem isso. É verdade, gosto de ti, disse-lhe a Flor. Não chegaste a sabê-lo por culpa minha, mas não tem importância. Na verdade foste tão tolo como eu. Tenta ser feliz. E tratar das ervas, limpar os vulcões e tratar da rosa são metáforas para sentimentos, emoções e relações que nós temos. Todos nós temos o nosso pequeno asteroide. No meu eu já deixei crescer ervas daninhas que eu pensava que eram rosas. Não deixei crescer rosas que eu pensava que eram ervas daninhas. Não limpei vulcões que entraram em erupção e queimaram partes do meu pequeno mundo. Mas regressando então à história do príncipezinho, ele abandonou o seu asteroide para conhecer outros mundos. Ele pretendia sobretudo instruir-se, e nesta sua viagem ele acabou por conhecer algumas pessoas bastante excêntricas. Ele conheceu um rei que não tinha súbditos, conheceu um vaidoso que queria muito que o príncipezinho o admirasse, conheceu um bêbado que bebia para se esquecer que bebia, conheceu um homem de negócios muito, muito sério, que não tinha tempo para nada senão adquirir estrelas, possuí-las, para ser mais rico, para adquirir ainda mais estrelas. Conheceu um acendedor de candeeiros que acatava cegamente ordens para apagar e acender o mesmo candeeiro inúmeras vezes no minuto. Este último com o príncipezinho pensava que era aquele que podia ser verdadeiramente o seu amigo, porque era também aquele que mostrou que se preocupava com algo para além de si próprio. Mas como o asteroide era muito pequeno, ele decidiu simplesmente abandonar essa ideia. Por último, no último asteroide em que ele parou antes de chegar à Terra, ele conheceu um geógrafo que não conhecia o seu asteroide porque dizia que isso era trabalho de um explorador e ficava apenas à secretária com os seus livros. E todas essas personagens eu já as encontrei na minha vida e eu também já fui a algumas delas, de certo modo. Quando eu penso sobretudo na forma como me relaciono com as pessoas, eu sou um pouco introvertido, o que significa que eu perco energia em interações sociais. E eu penso que essa energia vai toda para eu me tentar editar, para dizer coisas que eu penso que as pessoas podem gostar, podem não gostar. E até pode coincidir com aquilo que eu estou realmente a pensar. Mas a intenção por trás é aquilo que mais me importa e também é aquilo que incomoda mais. E acaba por ser bastante exaustivo, sobretudo se eu pensar em situações de grupo, em que eu acabava por estar a pensar muitas vezes o que é que se está a passar na mente de todas estas pessoas sem nunca perceber aquilo que se passava na minha. E eu percebo que esta ruminação, apesar de ser um sistema de defesa meu, também é extremamente egoísta, porque eu acabava por não reconhecer aquilo que a pessoa à minha frente me estava verdadeiramente a dizer, ou não estava a escutar, estava apenas na minha cabeça a ensaiar aquilo que eu ia dizer a seguir, assim que ela terminasse de falar. E uma vez que o livro também é sobre relembrarmos que em tempos já fomos crianças, levantou-se uma pergunta que é: qual é que é a diferença entre o João mais novo a relacionar-se com as pessoas e comigo agora? Eu penso que a resposta é a curiosidade, porque a idade eu tornei-me cético. Ou seja, quando eu conheço alguém, eu associo essa pessoa a um milhão, que eu já vi desenrolar-se imensas vezes à minha frente. E o príncipezinho também encontrou isso nos asteroides a que resultou. Por exemplo, o rei
assim que o viu, não lhe perguntou o nome nem nada, simplesmente disse, aí vem um súbdito. Ou o vaidoso, quando viu o príncipezinho chegar, disse, aí vem um admirador. E, ou seja, apesar de não ser neste nível narcísico, aquilo que eu faço às vezes é dizer que aquela pessoa é a minha professora, o meu professor, o meu amigo, o meu colega, e a pessoa vai muito para além disso. Mas é nesse sentido de ser se calhar um pouco egoísta em ser introvertido, não é porque não estou realmente a ouvir aquilo que a pessoa me está a dizer, mas sim a pensar naquilo que eu vou dizer de seguida. E segundo a minha interpretação, todos nós temos o nosso pequeno mundo estranho. E como eu já disse antes, as ervas daninhas, os vulcões e a rosa são metáforas para sentimentos e relações que nós temos. E isto se calhar sou eu que sou neurótico e estou a tentar complexificar um livro infantil sem necessidade disso. Mas eu pergunto-me se, sobretudo, as rosas não serão a materialização ou uma manifestação física de alguém de outro asteroide ou de outra pessoa. Isto é, a pergunta que eu faço é de onde é que vêm as sementes para isto crescer? E faz-me sentido pensar que vem de outro asteroide, que alguém as lançou. Se é rosa ou erva daninha, penso que depende da intenção de quem as lança. Mas já houve fases na minha vida em que eu não quis saber sequer, não me dava o trabalho de as distinguir. Eu simplesmente arrancava, nem dava a oportunidade de crescer o que quer que seja. Aliás, colocava alcatrão para ter a certeza que nada acontecia. Mas isso não dava um jardim muito bonito, como devem imaginar. E eu penso que então a melhor forma de fazer esta distinção do que é uma rosa de uma erva daninha tem que ver com aquela curiosidade infantil que o príncipezinho tem, de que eu tive e de que sei que às vezes consigo ter. Porque é aquilo que me dá perspectiva e consigo ouvir o que a pessoa me está a dizer, consigo observar o que ela está a fazer sem ter aquele enviesamento e uma perspectiva limitada que eu tenho a partir do meu asteroide, sabem? Penso que dessa forma é mais fácil construir um jardim. E quando sou eu a lançar as sementes para o asteroide de outra pessoa, eu também deixo de ser responsável por aquilo que lhes acontece. Ou seja, a outra pessoa, cabe a ela decidir se vai arrancá-las, se vai bloqueá-las ou se vai deixá-las crescer. E como o livro fala, já para o final, muito da ideia de cativar, criar laços e também de despedidas, eu penso que a seguinte analogia faz sentido. E é aquilo que eu retiro sobretudo do livro. Que é, eu recebo uma semente no meu asteroide e eu trato dela. Ajudo-a a florescer até se tornar uma flor. Mas nada me garante que a pessoa que recebeu as minhas sementes no seu asteroide está a fazer o mesmo. E na despedida, a pessoa diz, eu já não quero esta flor no meu jardim, por que razão seja, penso que não fica bem no meu asteroide. E como é que ela o fez, como é que ela se livra da rosa, não sei, nem me diz respeito, porque mais uma vez, assim que eu lanço as sementes, deixa de ser minha responsabilidade. Mas assim que eu regresso ao meu, eu volto e contemplo uma flor, uma rosa extremamente saudável e bonita. E eu agora pergunto, o que é que eu faço com isto? É uma pergunta um bocado difícil de responder. No meu passado, já tentei arrancar. É difícil, porque as raízes, e esta também é um pouco da ironia, porque quanto melhor tu tratas a rosa, quanto mais saudável, mais difícil é, mais enraizada está no nosso pequeno mundo. E quanto mais fundo está, mais difícil é então de retirar. Tentar arrancar pode não funcionar porque as raízes estão demasiado profundas. Se conseguir por algum milagre arrancá-la, acabo por deixar uma ferida muito maior e que custa muito mais a sarar. E pior ainda, não se consegue plantar lá nada a seguir. Então aquilo que eu penso, que se calhar faz mais sentido na minha perspectiva e pela minha experiência, é deixá-la estar. Causa muito sofrimento a curto prazo, mas a longo prazo acaba por ser benéfico. Isto porque a flor continua lá, mas deixo de praticar todos os hábitos que eu tinha que a deixavam forte e mais bela. E então, através de
de uma inação consciente da minha parte, eu tenho que a ver apodrecer, perder as suas pétalas e os seus espinhos. E é uma imagem difícil de contemplar. Ver algo tão belo murchar à nossa frente. E nós não podemos fazer nada quanto a isso. Ou escolhemos não fazer nada quanto a isso, mas também necessário. Isto porque é necessário deixar que a terra a consuma, para não deixar nem uma ferida, nem uma cicatriz.